Oi, gente! Vamos papear? Sabe qual é o assunto que eu separei pra gente conversar hoje? Hoje a gente vai falar sobre filhos e eu preciso dar um alerta pra vocês a esse respeito. Se você é mãe, tia, avó, se você tem crianças aí que convivem com você, eu quero que você assista esse vídeo porque a gente vai tratar de um assunto muito importante. Hoje nós vamos falar sobre o abuso sexual infantil. É um assunto delicado, mas que vem crescendo muito no nosso país e nós precisamos e temos a obrigação de proteger as nossas crianças. Então é sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje. E não importa a idade que a sua criança tenha, é muito importante que a gente converse com os nossos filhos a esse respeito. Fica aí que a gente já vai bater um papo legal sobre isso. Mas antes de começar o nosso bate-papo, se você é nova por aqui, eu quero dizer que você é muito bem-vinda nesse lugar. Quero te convidar a se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações todas as vezes que eu postar vídeo novo. A gente costuma se encontrar aqui toda semana, então seja muito bem-vinda. Então vamos lá, vamos ao nosso bate-papo. Já faz um tempinho que eu gravei um vídeo falando sobre a pedofilia. Se você não assistiu esse vídeo ainda, tá lá no meu IGTV, no meu Instagram. Você pode acessar lá porque eu fiz um alerta aos pais a respeito desse assunto, porque chegou até mim informações importantíssimas a respeito da pedofilia e eu quis fazer esse alerta aos pais, inclusive dizendo nesse vídeo que tipo de fotos a gente deve evitar de publicar nas nossas redes sociais por causa desse assunto. Então, se esse assunto aí te interessar, você pode ir lá no meu Instagram e procurar lá um videozinho que tá escrito Alerta aos Pais. Tenho certeza que você vai aí ser informada a esse respeito e vai começar a tomar aí algumas providências a respeito das fotos que você posta nas suas redes sociais. Mas hoje nós vamos conversar sobre o abuso sexual infantil. Por que falar desse assunto, Elaine? Porque é o tipo de violência que mais acontece com as crianças dentro do nosso país. E esse é um dado terrível, gente. Por quê? Porque a gente sabe o trauma e os estragos que esse tipo de violência causa na vida de uma criança. Nós que trabalhamos dentro de uma igreja, a gente sabe e a gente atende muitas pessoas que sofreram abusos sexuais na sua infância. E a gente pode perceber o tanto de dano que isso causa numa criança e que esse dano se perpetua muitas vezes até a sua vida adulta. Infelizmente, eu já ouvi muitas histórias a respeito desse assunto. Pessoas que foram abusadas na sua infância, que foram violadas na sua inocência e que por conta disso carregam traumas e dores e que muitas vezes demora muito tempo para que essas pessoas possam se livrar de tudo isso. Então nós precisamos sim falar sobre esse assunto, nós precisamos sim falar com os nossos filhos sobre isso, porque se eles souberem se prevenir, muito provavelmente isso não vai acontecer com eles. Então hoje nós vamos falar sobre prevenção ao abuso sexual infantil. Quero dar umas dicas para vocês, eu tenho pesquisado muito a respeito desse assunto e eu tenho visto que muitas vezes os pais têm medo de conversar com os filhos sobre isso, porque acham que se for conversar sobre esse assunto vão ter que explicar o que é um abuso sexual para a criança. Não é isso, nós precisamos colocar na cabeça das nossas crianças que existem partes do corpo delas que não podem ser tocadas, que não podem ser violadas, que não podem ser acessadas por ninguém. Mas de que forma eu vou fazer isso, Elaine? Como que eu vou conversar com os meus filhos sobre isso? Espera só um pouquinho que eu já vou te dizer. Uma coisa muito importante que a gente precisa saber é que mais de 90% dos abusos sexuais infantis que acontecem com as crianças são praticados por pessoas que a criança conhece. Então, algumas que têm laços sanguíneos com ela, outras que são apenas conhecidos, como vizinhos, amigos, professores, mas a maioria dessas violências acontecem com pessoas que a criança conhece. E por causa disso, muitas crianças, quando são abusadas, não sabem que aquilo que está acontecendo é errado. Por quê? Porque é uma pessoa que ela conhece, é uma pessoa que ela ama, é uma pessoa que ela convive. Então, muitas vezes, quando ela é tocada indevidamente, ela não sabe que aquilo não pode. Por isso, é muito importante que a gente converse com os nossos filhos quais são as partes do corpo da criança que podem ser tocadas, quais partes não podem ser tocadas e nem vistas. Se o seu filho, se o seu sobrinho, se o seu neto, se a criança que convive com você
é uma criança muito pequenininha, a gente vai começar desde muito pequenininho explicar para essa criança que existem partes do corpo que a gente vai tocar somente para limpar. Então, a mamãe ou o papai ou a pessoa que convive com a criança vai estar explicando para ela que aquelas partes do corpo só podem ser tocadas quando forem para limpar. Você também vai começar a dizer para essa criança que existem partes do corpo que precisam ficar escondidas. Por isso que a gente usa fralda, por isso que a gente usa calcinha e por isso que a gente usa cueca. E que essas partes do corpinho da criança não podem ficar à mostra. São partes do corpo dela que precisam ficar ali, ó, escondidinhas, que precisam ficar protegidas. E você também pode reforçar essa informação, por exemplo, uma hora que você está brincando com seu filho, por exemplo, de fazer cosquinha. Então você pode dizer, mamãe vai fazer cosquinha em você, aqui no sovaquinho pode, aqui na barriguinha pode. E você vai dizendo as partes do corpo que você pode tocar nessa criança. E outras partes que você não pode nem aceitar, nem cosquinha, nem beijinho, nem nada. E aí você pode reforçar essa informação dando o seguinte recado para o seu filho. Se alguém tentar fazer cosquinha em você, se alguém tentar dar beijinho em você, em partes que a mamãe já falou que não pode, você saia correndo, você diga que não. Quando as crianças crescem um pouquinho mais, lá por volta dos 4, até mais ou menos uns 6 anos, elas começam a ter um pouco de vergonha de ficar sem roupa na frente das pessoas. E isso é uma coisa que a gente deve respeitar. A gente não deve forçar os nossos filhos, por exemplo, a trocar de roupa na frente de outras pessoas. Se a criança já está sentindo um pouco de vergonha de ficar exposta, você precisa respeitar isso, porque você vai estar dizendo para ela o quê? Eu respeito a sua intimidade, eu respeito o seu corpo, então eu não vou expor você para outras pessoas, porque muitos pais, na hora que a criança fala, tô com vergonha de trocar de roupa aqui, que bobiça é isso, vem cá, tira a roupa aqui, né, tá na praia, às vezes quer trocar ali a sunga, quer trocar o biquíni da filha na frente das outras pessoas, às vezes a criança tem vergonha, então não faça isso, respeite quando o seu filho falar que não quer trocar de roupa na frente de outras pessoas. E nessa idade, a gente também já pode começar a conversar com os nossos filhos e explicar o conceito do que é público e do que é privado. Então a gente pode começar a dizer para as crianças o seguinte: público é aquilo que a gente pode fazer que todas as pessoas veem. Por exemplo, andar de bicicleta, ir no parque, passear na rua, andar de skate. Isso a gente pode fazer na frente de todas as pessoas. E privado é aquilo que a gente faz em casa, mas que ninguém vê. Por exemplo, cocô, xixi, tomar banho. Então a criança começa a ter noção de que existem coisas que são públicas, que a gente pode fazer na rua, que as pessoas, que não tem problema nenhum de mostrar que a gente está fazendo, e começa a ter noção do que é privado, que tem coisas que a gente faz em casa e que só pessoas da nossa família muito próxima é que podem ver. E nessa fase também é muito importante que a gente comece a dar autonomia para a criança, para que ela mesma comece a fazer sua própria higiene. Então é muito importante que a gente, por exemplo, ensine os nossos filhos a irem no banheiro e se limparem sozinhos, a tomar banho sozinho, para que elas não dependam de outras pessoas quando você ou seu marido ou quem cuida da criança não estiver junto. Então, por exemplo, se a criança está indo para a escola, se ela souber ir no banheiro e se limpar sozinha, ela não vai precisar da ajuda da professora. Então, dessa forma, a gente também está protegendo os nossos filhos, porque muitas vezes os pais, por causa do trabalho que dá a gente ensinar a criança a fazer sua própria higiene, né? Mais fácil a gente chegar lá e dar banho na criança rapidinho do que ficar ali dizendo para ele, anda, lava o cabelo, lava isso, lava aquilo. Mas é muito importante que a criança tenha autonomia desde pequena. Então, se a criança souber fazer sua própria higiene sozinha, você já vai estar aí, contribuindo e você vai estar aumentando aí o nível de proteção do seu filho. É muito importante também que a criança tenha confiança absoluta nos pais para contar qualquer tipo de coisa errada que esteja acontecendo. Então você precisa estabelecer essa conexão com seu filho. Então sempre que o seu filho chegar para contar alguma coisa para você, não que seja relacionado só a esse assunto, qualquer coisa, por favor, ouça o seu filho. Pare o que você está fazendo e ouça o seu filho. Eu sei que muitas vezes as crianças vêm contar coisas pra gente, elas estão ali falando, a gente não tá nem prestando atenção no que eles estão falando, mas é muito importante que a criança tenha em você
confiança e que ela possa ter certeza que ela pode contar qualquer coisa para você, que você vai ouvir, que você vai acreditar no que ela tá falando. É importante também que a gente reafirme para os nossos filhos que eles têm o direito de falar não quando eles não gostarem de alguma brincadeira. Isso é muito importante, porque as crianças que são tímidas muitas vezes acabam brincando de coisas que não gostam e às vezes têm vergonha de dizer não. Então uma criança tímida provavelmente é uma vítima muito mais fácil desses abusadores, porque dificilmente a criança vai dizer que não quer brincar daquilo. Por quê? O perigo é que os abusadores chegam para as crianças e dizem que aquilo que elas vão fazer com elas é uma brincadeira. E a criança, como não tem noção de que aquilo é uma coisa má, ela acaba fazendo aquilo que o abusador está pedindo. Então diga para os seus filhos, se você estiver brincando de alguma coisa, se alguém convidar você para brincar de alguma brincadeira que você não quer, não tenha vergonha de dizer que não. É muito importante também que as crianças saibam que existem pessoas que são más e que fazem maldade sim com crianças e com adultos. Então você precisa dizer para o seu filho, infelizmente nesse mundo existem pessoas más que gostam de fazer maldade com crianças e com adultos. Então a gente não pode aceitar de jeito nenhum que as pessoas, por exemplo, venham fazer maldade com a gente em troca de ganhar alguma coisa. Então reforce para o seu filho que ele não pode, por exemplo, deixar alguém fazer alguma maldade com ele ou tocar em partes do seu corpo que ele sabe que não pode, que são íntimas, que são só dele, em troca de presente, em troca de promessas ou por causa de ameaças. Uma coisa muito importante é a gente prestar atenção no conteúdo que as nossas crianças estão tendo acesso. Cuidado se os seus filhos estão tendo acesso a conteúdo pornográfico. Isso causa traumas na vida das crianças e isso causa grandes problemas na vida adulta. Então, cuidado com aquilo que o seu filho está acessando, quem ele está assistindo no YouTube, filmes que ele está vendo, cuidado, porque isso acaba despertando precocemente na criança a erotização. Então você precisa tomar cuidado com isso. Cuidado também para que as crianças não vejam os pais naquele momento. Cuidado para que as crianças não ouçam os pais quando os pais estiverem namorando, porque isso também causa muitos traumas na vida das crianças e acaba despertando a sexualidade de forma precoce. Eu ouvi o relato de uma pessoa que falava assim, que o menino tinha 7 anos e ele ouvia os pais namorando no quarto. E toda noite, na hora de dormir, ele ficava pedindo para que ele não ouvisse mais aquilo, porque aquilo para ele era uma tortura. Então ele demorava muito tempo para dormir, ele tinha insônia, porque ele ouvia os pais namorando e isso incomodava ele. E ele passou muito tempo sofrendo por causa disso. Mesmo nas noites que ele não ouvia, ele não conseguia dormir porque ele tinha medo de começar a ouvir. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, a gente precisa proteger os nossos filhos e a gente precisa deixar que eles sejam crianças o tempo necessário. Nós não podemos abreviar os processos, nós não podemos roubar a inocência das nossas crianças. Então cuide também dessa parte, porque dessa forma você também vai estar protegendo a inocência dos seus filhos. Logo em seguida eu vou estar mostrando para vocês um desenho de um menino e de uma menina, que a gente pode trabalhar esse assunto de uma forma muito legal, a gente consegue explicar para a criança de uma forma muito tranquila e muito infantil, né, as partes do corpo que a criança pode deixar ser tocada. Então a cabecinha, né, o bracinho, a mão e outras partes que a gente precisa ter atenção, se alguém quiser mexer na nossa barriga, por exemplo, no nosso umbigo, e partes que de jeito nenhum podem ser mexidas, né? Então essa é uma forma muito prática e muito legal da gente ensinar isso para os nossos filhos. E o último recadinho que eu quero dividir com vocês é o seguinte: nós precisamos prestar atenção nos sinais. Primeira coisa, se o seu filho vier contar que aconteceu algo com ele, ouça ele. Leve em consideração o que ele está falando. Uma criança não vai inventar do nada uma coisa dessas, tá? A criança não tem uma imaginação tão fértil assim para conseguir criar uma situação toda e inventar uma história dessa. Quando a criança vem contar alguma coisa é porque algo aconteceu. Porque muitas vezes eu já ouvi muita gente falando, eu fui contar para minha mãe não acreditou em mim. Eu contei para minha avó e a minha avó achou que eu estava mentindo. Então, por favor,
Por favor, se a criança vier contar que aconteceu algo com ela, que ela foi tocada indevidamente, por favor, investigue. Vá atrás, vá saber o que aconteceu, porque a criança não vai inventar do nada uma história dessas. Outra coisa, crianças que são abusadas muitas vezes mudam o seu comportamento, então você precisa estar atenta aos sinais que os seus filhos podem estar dando. Por exemplo, uma criança pode voltar depois de muito tempo a fazer xixi na cama. A criança muitas vezes expressa o que aconteceu através de desenhos. Eu vou contar para vocês uma história de uma criança que foi abusada e de que forma que foi descoberto isso, tá? Para que vocês fiquem atentas. Essa criança começou na escola a desenhar. Quando ela tinha que desenhar, por exemplo, a família dela, ela desenhava todo mundo com roupa, mas a pessoa que abusava dela, ela desenhava essa pessoa pelada. E a professora achou estranho porque não foi um desenho, foram vários desenhos que a criança fez, que ela desenhava sempre essa pessoa pelada. E a professora perguntou para ela um dia, por que todo mundo tá de roupa e essa pessoa aqui tá pelada? E a menina ficou assim, não soube dizer, sabe? Ficou assim retraída. A professora ligou o sinal de alerta, entrou em contato com o conselho tutelar. O conselho tutelar foi investigar e descobriu que essa menina estava sendo abusada pelo padrasto. Então olha só, gente, que coisa mais triste é uma criança não conseguir nem falar o que está acontecendo com ela. Se você é professora, por favor, fique atenta. Fique atenta porque às vezes a criança dá sinais. Outros tipos de sinais de que a criança pode ter sido abusada. A criança fica erotizada precocemente, então ela começa a querer se esfregar em outras crianças, na carteira, nos objetos, ela começa a ter uma erotização precoce. Outras vezes essas crianças querem ficar só se tocando ou tocando nos amigos. Então esses são alguns sinais que a gente deve ficar atenta, ficar com o nosso radar ligado para que a gente esteja aí, ó, a par de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Não ignore os sinais que as crianças dão. E por favor, gente, não confie em todo mundo, não confie. Infelizmente, existem pessoas que fazem mal para as crianças simplesmente porque sentem prazer em fazer isso. Eu quero dizer para você que os abusadores, eles convivem conosco e muitas vezes estão acima de qualquer suspeita. A prevenção é sempre o melhor remédio. Então eu quero te convidar mais uma vez para que você pense nesse assunto, para que você converse com seus filhos a respeito disso. Você não precisa explicar de maneira explícita o que é um abuso sexual infantil, mas você pode sim tomar medidas para que a sua criança saiba se prevenir e se proteger se alguém resolver tocar nela. Nós temos essa missão, proteger os nossos filhos, cuidar das nossas crianças, para que elas tenham uma infância livre de qualquer abuso, de qualquer trauma, de qualquer coisa que possa roubar a inocência delas. Eu espero que essas dicas tenham te abençoado, que você possa pensar sobre esse assunto e que dessa forma a gente consiga proteger as nossas crianças da melhor maneira possível. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.